Olá, terceiro ano, tudo bem? Bom, como vocês sabem, como eu falei na última aula, esse semestre nós vamos ouvir um pouquinho sobre a história da nossa cidade. E para começar, nada melhor do que começar pela história do nosso bairro. Hoje nós vamos estudar a introdução à história do Rio Comprido. Talvez vocês não estejam conseguindo olhar o slide, mas não tem problema. Já encaminhei para o WhatsApp da turma, tá bom? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. A história do meu bairro. Vocês reconhecem esse lugar? Conseguem reconhecer essa imagem? Isso mesmo. Aqui à direita nós temos a Catedral de São Pedro, uma igreja super tradicional, super conhecida aqui do bairro. Aqui no centro nós temos esse longo rio que corta o nosso bairro. E se vocês podem observar, essa foto, essa imagem foi tirada antes da construção do viaduto que corta o bairro. E aí, pessoal? Vocês conhecem essa imagem? Vocês conhecem esse lugar aqui? Conseguem identificar só de observar onde ele fica? Bom, como vocês já perceberam, aqui no fundo nós temos a Igreja de São Pedro. Temos aqui algumas construções que são populares aqui no bairro, então eu acho que já deu para vocês identificarem que nós estamos falando da Praça Condessa, a praça que fica no centro do bairro. Estão conseguindo identificar? Conseguem fazer um comparativo de como a praça era e como a praça está nos dias atuais? Observem bem. Vocês acham que teve muita mudança na paisagem? E aí, o que vocês podem me dizer sobre a mudança na paisagem? Quero ouvir um pouquinho de vocês. Me escrevam, falem, coloquem no canal da turma o que vocês acham que teve de mudança ao longo dos séculos. E aí, pessoal, vocês perceberam as mudanças que houveram na praça? Vocês conseguiram identificar quanta transformação houve ao longo dos séculos? Uma delas vocês já podem notar que é a construção do elevado Paulo de Fronten. Mas ela a gente vai falar um pouco mais à frente, então vamos dar continuidade. Nosso bairro, pessoal, ele se encontra situado na zona central da cidade. Como vocês sabem, a cidade do Rio de Janeiro ela é dividida em zona oeste, zona norte, zona sul e região central. E o Rio Comprido ele é um desses bairros que se encontra na região central. Como vocês sabem, o nome do nosso bairro, ele se origina justamente por esse longo rio que corta o bairro, que nasce na Floresta da Tijuca e deságua na Baía de Guanabara. E uma coisa que vocês não sabem é que a maior parte da economia do nosso bairro girava em torno deste rio. Acredite, pessoal, nesse rio se pescava, esse rio era navegável. E a outra fonte de renda do nosso bairro era oriunda das chácaras que tinham aqui no entorno. Era a plantação de cana-de-açúcar que eram feitas nessas chácaras. Como eu falei anteriormente, uma grande mudança que o nosso bairro sofreu foi a construção do elevado Paulo de Fronten, que se deu em 1974. Só que a sua idealização foi começada em 1962. Porém, devido a um acidente, uma queda que teve em 1971, sua construção foi interrompida, só inaugurando em 1974. Esse viaduto, pessoal, ele faz a ligação da zona norte à zona sul. Ele, para a cidade, para a movimentação da cidade, é muito boa, né? E hoje, pessoal, como é que está a nossa cidade? Como se encontra o Rio Comprido hoje? Como é que vocês acham, o que vocês têm a me falar de como está o bairro nos dias atuais? O que vocês teriam a me dizer sobre o Rio Comprido? Eu trouxe aqui, pessoal, um comparativo dos pontos positivos e dos pontos negativos do nosso bairro. Um ponto que eu considero super positivo do nosso bairro é que ele é um bairro de acesso, ele é um bairro de ligação. Ele liga a Zona Sul com a Zona Norte e ele dá saída para diversos bairros. Outro ponto que eu considero super positivo
a quantidade de hospitais que tem aqui. Só que, infelizmente, pessoal, nem todas as pessoas aqui têm acesso a esses hospitais, mas nós temos pelo menos 4 hospitais grandes aqui no nosso bairro. Outro ponto muito positivo do nosso bairro, pessoal, é que ele possui 2 faculdades. Nós temos uma faculdade aqui na Rua do Bispo e nós temos uma faculdade embaixo do elevado Paulo de Fronten. Que um ponto que eu considero que poderia melhorar é que essas faculdades poderiam dar bolsas para as pessoas da comunidade, mas isso aí não cabe no momento. Outro ponto que eu considero super positivo é a quantidade de escolas que o bairro possui. Todos têm acesso? Não sei, mas é um ponto considerado muito positivo. Agora vem os pontos negativos, que eu considero bem complicados, tá, pessoal? Essa é uma opinião bem pessoal. Nosso bairro ele é cercado por favelas. Nada contra, sou moradora de uma favela. Porém, o que eu considero muito negativo é que, devido a isso, o nosso bairro ele vive em constante conflito, constante guerra de facção. Isso é um ponto que eu considero muito negativo no nosso bairro. Outro ponto que eu considero muito negativo é que, devido ao crescimento totalmente desregulado, o índice de poluição desse rio ele está altíssimo. E quanto mais ele está poluído, mais há alagamentos, mais o bairro fica ruim, né? E como eu falei, a falta de drenagem desse rio faz com que o rio, toda vez que chove, você provavelmente, morador do bairro, já deve ter ficado ilhado no meio da praça. Isso é um ponto que eu considero muito negativo aqui no bairro. E é isso, pessoal. Gostaria de deixar uma reflexão para vocês. Nós somos o Rio Comprido. Nós somos a mudança que nós queremos no nosso bairro. O que nós temos feito para a mudança do bairro? O que nós temos feito enquanto moradores para a valorização do nosso bairro? Não adianta a gente só reclamar, só falar, mas continuar jogando lixo nas ruas, continuar fazendo crescimento indevido, continuar fazendo um monte de coisas que só prejudicam o nosso bairro. Nós somos o Rio Comprido, nós somos a mudança que nós queremos.